Mário Silva. Boa noite, amigo. Quanto tempo eu não vejo, hein? Pelo menos uma semana. Uma semana, noite. Boa noite para o Itabian, boa noite para você que está ligado na TV Carioca da Gema, a primeira TV Cast do Brasil. Curtindo o quê? Nós estamos com o... Pode sim. Pode sim. Aqui pode tudo, portanto, pode sim. Você se inscreve no canal e participa com o Itabian e comigo no nosso podcast. Pode sim. Nosso não, dele que ele me emprestou. Ô Mário, lembra, batendo papo aqui mesmo, aqui conversando nesse com local, nesse local, com o Márcio Braga. Márcio Braga. Aí o Márcio Braga falou que não é um jogador de futebol, é um atleta. Ele considera um atleta. Quando ele fala em jogador, ele citou isso. Aí eu me lembrei o seguinte, Pelé. Atleta do ano. Do século. Certo, Pelé. Zico. Foi descoberto lá em Quintino pelo Celso Garcia, Garoto do placar. Garoto do placar. Celso Garcia descobriu lá em Quintino o Zico. Levou para o Jorge Elal. E o Jorge Elal, então, assumiu, foi o grande responsável pelo sucesso do Zico. Então, Afonsinho. Quem descobriu o Afonsinho? Nós vamos saber agora. Afonsinho, eu me lembro de uma coisa. Eu estava na TV Rio, não sei se era 71, 72, por aí. TV Rio foi líder de audiência, vale lembrar. Estava na pauta uma entrevista com o jogador Afonsinho que estava concentrado com o Santos no Hotel Novo Mundo. Será que ele vai lembrar disso? Eu estava na pauta da TV Rio. Eu fui para lá entrevistar o Afonsinho. Afonsinho estava na moda, inclusive, nos jornais. O Afonsinho era o cara da moda, mas ele tinha razão para isso. Verdade. As razões eram grandes para isso. Bom, estou falando Afonsinho, adivinha quem está aqui? Quem? Ah, meu Deus. Craque. Craque da bola, craque da medicina. Ícone. Ícone. Ídolo do futebol brasileiro. Humildade pura. Como diria Gilberto Gil, o meu amigo Afonsinho. O Gilberto Gil, Elis Regina também dizia isso. Pode. Regina cantou. Elis também cantou. Elis cantou, Gilberto cantou. As feras cantaram. Eu enganei aqui um pouquinho. Hein? Eu enganei aqui um pouquinho. Quer ver? Peraí, vê se o Hugo tem alguma chance. Só abertura. Só uma palhinha, senão ele vai pagar. Só pode 15 segundos. Meu prezado amigo Afonsinho, eu continuo aqui mesmo, aperfeiçoando o perfeito, dando tempo, jeito, desprezando a perfeição. A perfeição é uma meta, defendida pelo goleiro. Meu amigo Afonso, bonita música, linda. Na época explodia nas emissoras de rádio. Bom, vamos. Começa com Afonsinho, por favor. Não, eu estava pensando, só para... Depois eu vou falar isso. É outra coisa que eu me lembrei ao ver o Gilberto Gil. Esse negócio de internet, você descobre muita bobagem. Tem uma gravação com o Drauzio Varela, que a voz não é dele, ele anunciando um chá de diabético, por aí vai. Mas isso aí é inteligência artificial. Tudo bem. Pô, uma pergunta aqui rápida aqui. Como é que foi porque essa bota na minha cabeça, porque eu lembro do Sócrates e lembro do Marcial, que foi meu ídolo, grande goleiro, médico anestesista, Marcial, que já nos deixou, o Sócrates também. Como é que foi coordenar futebol e medicina? Essa é uma pergunta que me fazem sempre, porque é bem difícil, né? É bem difícil. O que acabou ajudando isso foi a questão do passe, porque eu vim para o Botafogo, garoto com 17 anos, já na fase do pré-vestibular, o terceiro colegial e tal, e tudo bem, entrei na universidade, comecei o básico, e depois chegou num determinado momento que, na hora das práticas e tudo que era mais, ia ser complicado. Mas a questão do passe, que eu me vi envolvido naquilo, eu acabei ficando um período impossibilitado de treinar, de treinar, de jogar e tal, e eu avancei naquilo. Depois, tendo conseguido o passe, eu fui para o Olaria. Primeiro fui emprestado, né?
enquanto estava aquela confusão, e depois que eu obtive o passe, eu voltei à Olaria. Então isso levou um período longo e eu avancei, né, até a véspera das práticas. E já ambientado no Olaria, o Campeonato Carioca é um período relativamente curto, e então eu também já ambientado lá, com confiança, fizemos um acordo de quando fosse treinamento coletivo, eu dava preferência para o clube, ia fazer. E quando não, o treinamento individual, preparação física e tal, eu podia fazer ou com os juvenis, que hoje são juniores, ou a parte, então eu conseguia avançar mais. E teve um ano que eu tive que trancar, quando eu fui para o Santos, viajava muito, né? Trancou. Viajava muito e tal, e era em Santos, e eu aí tranquei. Depois, quando eu voltei, tive mais uma passagem pelo Olaria e acabei conseguindo me formar. A faculdade era Nacional de Medicina? Faculdade de Medicina e Cirurgia. Aquela Federal Isolado na Frei Caneca. Frei Caneca, sim. E o hospital era o Gafre. Bem, prazer enorme revê-lo aqui, cumprimentá-lo e admirá-lo, é claro. Não, o prazer é meu, da gente se rever, é né? Bom. A gente se encontra de vez em quando, uma vez ou outra, assim, muito tempo Verdade. Passando e tal. E é sempre bom a gente se reencontrar, né? E poder bater um papo. Então, Afonsinho, eu queria saber o seguinte, esse período de auge, esse período em que o Brasil falava do Afonsinho, você tem boas recordações, você deleta esse período, como é que você se sentiu naquela época? Foi um período não só pelo meu momento de juventude, de estudante, de jogador de futebol, né, que é uma coisa bastante entusiasmante e tudo, e essas questões que eu me vi envolvido, também eu sempre tive interesse na questão social, e era um período politicamente complicado, uma ditadura, eu acompanhava muito aquilo, já pela minha própria formação, então, mas eu acabei tendo sempre muito prazer, porque eu sempre me dei bem, é uma das 3 maiores vitórias da minha carreira, da minha vida, é ter feito bom ambiente, né, por todos os clubes que eu passei, escola também, todos os clubes, com os companheiros e com os torcedores. Mesmo já não tendo passe pertencendo ao clube, eu até hoje vou nos clubes por onde passei, me chamam às vezes para um encontro e tal. Então, para mim, minha maior glória é ter feito amizades mesmo, até com o pessoal mais antigo. Fiquei muito próximo do Zizinho, do Newton Santos, o Jair da Rosa Pinto foi nosso treinador lá no Olaria. Então, para mim é um prazer. Só de falar já faz bem. Afonso, você foi o precursor da conquista do passe, né? Você teve o passe na mão. Como é que começou? Porque eu me lembro, foi em 1970, né? 71. 71. Eu me lembro que estava falando da barba, não sei o quê. Como é que foi essa... Porque o Paulo César, que você jogou com ele, né? Com sim, sim. Ele tem uma frase dele que é engraçada, que diz que o presidente, acho que era o Altemar de Castilho, disse para ele: meu filho, ciente não é de acordo. Ele sempre fala isso. Como é que foi mais ou menos isso? Ciente não é de acordo. Até certo ponto não é mesmo, né? Então, mas para ele era, porque você botou ciente. Como é que foi essa história? Uma firula jurídica, uma firula jurídica. Isso... E havia juristas, até o presidente no clube, né? Então é uma coisa. Essa história de passe, em relação a mim, ela começou desde que eu comecei a jogar futebol lá no interior de São Paulo, em Jaú, no 15 de Jaú. Comecei ali nesse período de crise do 15, que sempre tem uma história bonita, mas era a época do café, e quando o café caiu, o time...
quando no auge do café, ele era jogador. O meu primeiro grande mestre foi o Adãozinho. Esse jogou no Flamengo, eu vi jogar. O Adãozinho, né? Tinha o Cláudio, um goleiro gaúcho também, que era daqui, o Servílio, que jogou no Flamengo, no Botafogo, o Dino, o Sandro, eram jogadores que, né? Era Servílio e Pavão. Então a cidade tinha condição de contratar esses jogadores e tal, tem uma história bonita, mas com a queda do café, aí surgiu oportunidades. Eu era um garoto ali, 15 anos, jogando na Várzea, passei para o Amador, mas a relação com o passe está aí. Quer dizer, existia aquela história do contrato de gaveta. Contrato de gaveta. Porque o jogador, mesmo sendo amador de um clube profissional, ele já era vinculado, ele já não podia simplesmente sair para outro. Amador, entre aspas, né? Certo. Porque já tinha, no mínimo, era um estágio de 1 ano e tal. Mas o meu pai nunca se conformou com essa história de gaveta. De passe, né, e gaveta e tal. Era um homem, a origem da minha família era de ferroviário, meu avô era motorista, maquinista de trem, né, português, e meu pai era telegrafista. Depois a vocação dele era educação, casado com a minha mãe professora, ele fez carreira no magistério e tal, que foi sempre a batalha dele. Então já não se assinou o contrato, essa história, de lá a semente já estava lá. E depois, vindo para o Botafogo, né, eu joguei 2 anos lá, de 15 para 16, 16 para 17, na segunda divisão. Quem te descobriu lá? Dizem que foi o Tim. O Tim? Dizem que foi o Tim. O Tim era casado com uma mulher de Ribeirão Preto. Então, porque a primeira indicação foi para o Fluminense. O presidente do Fluminense era o Nelson Vaz Moreira, que era do Banco Comércio e Indústria, que tinha uma agência lá em Jaú. E aí, com essa coisa de olheiro e tal, eu comecei a me destacar lá, né? E aí ele ligou lá para o gerente lá e disse: olha, dá um pulo na casa aí do professor Reis e tal, que tem um jogador assim indicado, um garoto e tal, rapaz. Mas era no meio do ano. Aí o meu pai, que nunca impôs nada, meu pai nunca... Nada, rigorosamente nada e tal. Mas eu já estava de cabeça naquele negócio, jogando, só queria saber de jogar bola, ir para a escola e jogar bola e tal. Viajava com o time, jogando lá já no time de profissional, né? O 15 mal, viajava de Kombi, aí eu voltava dormindo em cima do motor, porque São Paulo faz frio de noite, não sei o quê, né? E no outro dia ir para a escola, achando uma maravilha aquilo, né? Quando ganhava um jogo, ganhava aquela cédula alaranjada de mil. E eu nem fazia nada com aquilo, quer dizer, com essas mixarias ainda. Ela deu um presente lá para minha mãe. E então o meu pai falou: bom, tá bom, você está com os negócios de futebol aí, mas talvez seja melhor você, se você puder ir no final do ano, você vai para lá agora no meio do ano, não sabe se vai ficar um mês, 2 meses em teste, não sei o quê, pode perder o ano e tal. Eu estava jogando, né, para mim, só vento a favor. Aí eu esperei o final do ano, mas nisso houve mudança na direção do Fluminense. O diretor da base era o seu Walter Vasconcelos, que era daqui, dessa região. E ele era esperto nessa coisa de olheiro, de não sei o quê. E nessa mudança, ele saiu da base, o Botafogo puxou logo o seu Walter para lá. E aí ele mandou o Américo, que era irmão do Edu, ponto esquerda do Santos, que também é de Jaú. Nós saímos juntos na mesma época, ele para o Santos e eu para o Botafogo. E o Américo, o irmão dele, era aspirante aí do Botafogo. Vai lá na tua cidade, tem lá um rapaz e tal. Aí ele foi, aí é uma novela, a gente se desencontrou, mas eu acabei vindo para o Botafogo, assim, em 65. Mas já sem gaveta. E no Botafogo, a mesma história. Eu joguei o primeiro e o segundo ano. No né? Botafogo, no Botafogo. Já tinha barba. Já no primeiro ano. A confusão já começou a barba, a gente tem que falar sobre essa barba um pouco, pode ser? Podemos sim. Então, só para não me alongar muito,
Então, o primeiro ano, né, eu vim aí, tal, fiz teste, vim definitivo. Você já veio como profissional? Não, eu vim pro juvenil, que hoje são juniores, né? Juvenil. Porque eu tinha idade, não tinha contrato de profissional. Aí vim com 16 para 17 anos. E já no primeiro ano, eu joguei o campeonato de juvenil e começaram a me aproveitar. Tinha uma viagem e tal. No primeiro, eu começar a entrar aqui. Outro dia eu recebi uma foto, botava na ponta, aquela história de... Né, bota ele na ponta. Bota lá pertinho, se tiver que sair é mais rápido. Né? O garoto. E então, e depois no segundo ano, até que chegou um momento que eu não tinha, eu já estava de corpo e alma no profissional, tive que assinar um contrato, né? E depois que veio a história do passe. É um contrato normal, de iniciante. Agora, Afonsinho, no auge, você foi um cara muito corajoso em determinadas situações e as pessoas comentavam, os jornais publicavam. Essa fase dessa coragem sua de contestar, como é que foi isso? Eu comecei a ter alguns problemas normais de relacionamentos no clube, jogador com treinador, com direção e tal, porque eu me destaquei rápido, me valorizei rapidamente. E num determinado momento, dessas mudanças do clube, eu passei para a reserva, né? Porque eu jogava no meio campo com o Gerson, e primeiro com o Elton, Ayrton de volante e tal, né? Eu era destro, o Gerson canhoto. E no outro arranjo de time, eu acabei indo para a reserva. Tudo bem, é uma coisa normal, né? Mas aí apareciam os clubes interessados em me levar, os clubes mais destacados e tal. E até eu já não podia regredir àquela altura. A reserva um tempo, tudo bem, mas a gente tinha exemplos. Por exemplo, um cara que ficasse na reserva do Newton Santos dificilmente ia jogar. A gente tinha lá, né? A gente tinha o Paulistinha, tinha na ponta o que era a reserva do Garrincha. E eu já tinha me lançado, tinha propostas, aceitava até, quando o Clodoaldo operou o joelho, o Santos queria me levar emprestado, o Santos no auge e tal. Para jogar, eu aceitava, embora não fosse profissionalmente a melhor condição, mas nada. O Botafogo simplesmente não abria a mão. E isso, né, isso causou um desgaste. Eu acabei emprestado para o Olaria no primeiro momento, né? Mas como castigo mesmo, depois eles ficaram... Eu ia dizer sacanagem, mas como castigo fica bem. O que acabou sendo uma redenção para mim. Eu tenho uma relação afetuosa. Porque primeiro eu fui por empréstimo, né? Fui por empréstimo, aquela coisa não ia passando o tempo, e não ia para frente nem para trás, não vendia, não emprestava, não jogava, e o tempo indo... acabou no início do ano, ia ter o campeonato, aí o Olaria pediu autorização para me fazer uma proposta e eu fui para o Olaria e a perspectiva acabou no inverso, porque foi uma redenção para mim. O Olaria primeiro com o Paulinho de Almeida, né, fez um campeonato muito bom e tal. Foi aquela época da Copa de 70 e tinha excursões e tal. Olaria. A cara de estudo. Era um momento difícil, né? Pinta de galã. Não, o cara sério. Cara de médico. Já era médico aí? Não. Não, estava me formando, estava estudando. Mas você encarava os cartolas na época? Não, eu me posicionava, sempre isso, sempre assim, na vida eu sou assim, no que eu acredito, eu vou em frente. E em relação à barba, teve problema a barba? Então teve, porque no meu retorno do empréstimo, eu tentei voltei, eu tinha acabado a Copa de 70, tinha acabado o campeonato aqui, excursão, o Olaria
foi fazer excursão lá para a Indonésia, Tailândia, Irã, né? Hong Kong. E aí na volta acabou o meu empréstimo, né? Ia retomar, acabou a Copa, acabou o meu empréstimo. E aí eu me apresentei à diretoria, porque se antes a situação não tinha saído, tinha ficado pior ainda, né? Em relação ao clube, a direção técnica do clube. E aí eu me apresentei. A prática era que na segunda-feira os dirigentes tinham suas posições na sociedade, nas empresas e tal. A prática era, na segunda-feira, se reuniam no final do dia, na volta dos seus trabalhos e tal, para resolver as coisas do clube e tal, né? Com renovação, contratação, não sei o quê, os problemas e tal. Então eu me apresentei, né? Para resolver administrativamente, porque tinha ficado até agravada a situação, porque ao invés de... Eu acabei me destacando e me valorizando, ao contrário da expectativa, e aí e eu voltei então dessa excursão longa com a bichinha crescendo assim, pouca coisa, né? Com a nossa assim, tá? E o cabelo e tal, coisa daquela época, de estudante, do maio francês, de Vietnã, de Cuba, né? De África do Sul, aquele momento, né? A ditadura militar aqui no Brasil e tal. Então era uma coisa daquela época. Então eu voltei da excursão assim. Aí ele foi usado como pretexto para me impedir de treinar, né? Eu me apresentei na segunda-feira e disse, não, o jogador é no campo, o treino é amanhã às 3 horas, você apresenta no campo e tal. Que era também uma fala estudante não tem que protestar, não tem que... Né? Estudante é para estudar, né? Aí a mesma coisa, jogador apresenta amanhã. Aí eu me apresentei na terça-feira. Aí, no meio do treino, apareceu lá o diretor, chamou o treinador no canto e tal. Aí, vamos ver, os seus companheiros estão aí treinando, estão aí, o pessoal lá no campo treinando. E você está parecendo mais um tocador de guitarra, um cantor de iê, que era o rock iê, né? O Botafogo tinha um iê excelente lá para a gente dançar e namorar. E aí? Então, um falava outro treinador, o diretor, e eu não tenho uma coisa nada a ver com a outra, né? Então isso foi usado como pretexto. Aí deixaram ordem para não me dar material na rouparia, estava proibido de treinar. Aí ficou mais um tempo, só serviu para eu avançar na faculdade, porque ficou mais um período. E a barba continuou. Eu fiquei, por causa disso aí, eu acho que é uma Absurdo. coisa pessoal, né? Cada um cabelo, bigode. Hoje parece que, né, o absurdo é maior ainda, mas então era essa ingerência nas coisas pessoais e tal. Você não aceitava? Eu não vejo sentido nisso, quer dizer, o cara... por que para jogar? E não tinha nada, era uma coisa incipiente e tal. Aí eu fiquei aquele período e tal, eu não tive outro recurso, senão ir em busca do meu direito, em última análise, do meu direito de trabalhar, né? Profissional de futebol, viver daquilo. E aí a história do passe, né? A semana, aliás, eu deve ouvir num vídeo da semana passada, uma coisa muito interessante que me chamou a atenção, o Zósimo, aquele do Bangu, que foi campeão do mundo, bicampeão e tal, né? Ele tinha uma fala colocando com todas as linhas, com toda a clareza e muito simples e tal, uma coisa que, longe do meu processo, ele dizendo, não, o jogador tem uma coisa que se chama passe, que o jogador... tem uma relação de trabalho de caráter escravagista, ele falando muito bem assim, me chamou muita atenção. O Zósimo lá atrás, falando claramente como jogador, né? E isso eu custei a compreender, assim, por que eu sempre me dei tão bem assim, até com as gerações anteriores. É porque era uma aspiração do jogador, era o passe, né? O passe era uma coisa atravessada na garganta do jogador. O cara era uma relação de caráter escravagista mesmo, né? Hoje é muito difícil, vocês me chamam, essa semana eu estive lá na UERJ, de vez em quando me chamam tal, uma coisa, no esporte,
discutir a relação profissional do esporte, essa coisa toda. E é difícil para novas gerações, né? Vão dizer, esse coroa está maluco, como é que você assina um contrato? Tem a data de acabar, acabou. Você renova ou tem ou fica desempregado, ou tem outro, né? Alguém que queira o seu trabalho e tal. É uma coisa quase incompreensível, né? Quanto tempo você brigou na justiça? Isso tudo durou mais de 2 anos, entre tudo, entendeu? E você não jogando? Eu acabei emprestado pro Olaria num período, eu voltei, aí fiquei parado um pouco, até que com a liberação do passe, eu passei mais uma vez pelo Olaria, fui pro Vasco. E a partir daí você sempre alugou o passe? Aí nunca mais nunca mais e tal. E atrás de você vieram vários. Eu me lembro assim, logo de imediato, tinha o Spencer, que era um jogador lá de Minas, que foi... Spencer? Peruano? Não, era um jogador brasileiro, um cara novo assim também, que obteve o passe com a mesma ligação. Contra o Grêmio. E aí aí foi para o México. Em seguida, o Raul, goleiro, um grande goleiro, o Raul, obteve o passe também com a questão lá, mas ele fez o que era mais prático, né? Ele ganhou e no mesmo dia vendeu para o próprio Cruzeiro. Agora, fez uma coisa. Aproveitando essa imagem, a barba cresceu bastante. O cabelo também. Já é o Vasco. Eu sei, mas já era para mostrar que você não abria mão? Aí era uma coisa... Eu fico pensando assim que é mais difícil você ter que fazer barba todo dia do que deixar a barba. Tem uma coisa curiosa com relação ao cabelo. Eu não seria capaz. Tem uma matéria feita até com o Saldanha, quando ele foi técnico da seleção. E depois. E o Jairzinho usava um cabelo grande, né? Black Power. E ele, curiosamente, ele disse, eu não tenho nada contra o cabelo grande, mas acho que para cabecear, ele fala até grama, não pode cabeça. A bola... No filme Passe Livre, exatamente. Que é um filme que fizeram comigo, Passe Livre, Oswaldo Caldeira, né? Tem ele explicando numa banca de revista assim, tem um popular com cabelo afro e tal, ele falou assim, não, tudo bem, isso é de cada um, né? Cada um tem suas coisas e tal, mas para jogar o futebol, então eu acho que essa cabeleira atrapalha, a gente ainda botar a mão no cabelo afro do cara assim. Foi na banca do Tolito, ali na Beira Rio Branco. Isso. Não atrapalha não atrapalha nada. Não, isso... Né? Tem coisas, né, que as pessoas fazem, uns até depilam, outros não sei o quê, para nadar, para não sei o quê e tal. Mas não é uma coisa que impeça e veja também o Saldanha sempre com bons argumentos e tal, né? Ele até que falava alguma coisa em relação a passe, ele entendia, por exemplo, por que foi introduzido o passe, né? Uma maneira de resolver entre eles lá, talvez na Inglaterra, para um pegar o jogador do outro, talvez, né? Para o clube se garantir melhor de poder ter um jogador assim por um período maior e tudo, né? Mas quando houve a abolição do passe pelo Pelé em definitivo, né? Quando o Pelé foi ministro do esporte, ele se empenhou nisso, quer dizer, o passe foi sendo diluído também, porque os clubes passaram a fazer assim, tinha que pagar uma luva ou uma porcentagem né, para o jogador, aí ele, em vez de... Porque começou, né, um parênteses, porque começou a participação do jogador com 15%. Quando, o famoso 15%. 15%, né? Que eu tinha uma cisma assim, eram duas coisas que eu era cismado. Eu disse, como é que apareceu esse 15%? Porque quando comecei, não tinha, se o jogador pertencia 100% ao clube, vendia para um ou para o outro, era tudo do clube, o jogador não tinha direito a nada, pirulito zero. E uma mariola. Foi a partir do Pelé, então? Não, foi antes. Isso, foi. Eu só fiquei sabendo disso quando aquele jurista ligado à CBS, jurista de esporte, o meu nome Valéry de Perry. Valéry de Perry.
Eu estava trabalhando no INSS, né, eu fui concursado no INSS, estava trabalhando na Pedro Lessa, ali no centro da cidade, e ele era procurador também do INSS. E aí nós nos encontramos no caixa eletrônico, embaixo da esquina, tinha ali, né? Aí eu falei, doutor, como é que surgiu essa história dos 15%? O céu caiu do céu, que tal? E ele falou, não, esse foi o último ato do governo do João Goulart. O último ato foi atribuir ao jogador o valor de 15% nas transferências, né? Nada, Fonsinho. Nada, zero. Um clube vendia para o outro e o jogador não tinha direito a nada. Teve um lance do Zizinho, né? Que era apaixonado pelo Flamengo, jogava no Flamengo e era apaixonado, era flamenguista e apaixonado pelo Flamengo. E ele então foi, o Silveirinha, que era dono da fábrica de tecidos Bangu, resolveu comprar o Zizinho. E era muito dinheiro, o pessoal do Flamengo vendeu e o Zizinho ficou na bronca. Será que ele ficou porque ele gostava do Flamengo? Ficou na bronca também porque ele não ganhou dinheiro, não ganhou nada? Pode ser, sim. Pode ser. Pode ser. E foi uma coisa parecida comigo em relação à olaria, né? Ele foi pro Zizinho, aquela figura magistral, né? Foi pro Bangu e com toda a dignidade levantou o Bangu, que era própria dele. E ainda foi jogar lá depois no São Paulo, ainda foi campeão no São Paulo em 57. No São Paulo. Grande Zizinho. Agora, E até no Marília, que foi a cidade. Eu vi o Zizinho pessoalmente em Marília, porque eu fui criado a infância em Marília e até já tinha me mudado dali. Você é de Marília, não? Eu sou nascido em São Paulo, mas nunca morei. Só nasci que a família da minha mãe era de lá. A minha irmã mais velha e a mim, os 2 primeiros filhos, ela teve junto da família, mas já morando em Marília. Ela professora e meu pai telegrafista. Marília é terra de narrador de futebol. Do Alcei Camargo, bom, né, Camargo? Alcei Camargo. Quem mais? E o Osmar e o Osmar das feras, né? Marília. Agora um detalhe. A música, que é linda por sinal, fez sucesso, estourou nas paradas. Ela foi inspirada na sua posição? É mais um... Na sua posição de contestador. É mais um gesto de grandeza tão próprio do Gilberto Gil, né? Uma mensagem de apoio, né? Eu me vi envolvido, foi um período muito desgastante, né? Esse tempo todo com o negócio de vai, não vai, fica parado, vai emprestado, volta, outra encrenca, não sei o que. Isso, eu jovem, foi um período bastante desgastante, né? E um gesto singelo e de uma solidariedade muito grande. O Gil, quando voltou do exílio, quando voltou do exílio, ele tinha era aquela música, o Rio de Janeiro continua lindo, tá, né? O Maracanã, a Mangueira, tal, aquele abraço. Alô, torcida do Flamengo. Então ele voltou ávido de reencontrar as cores do Brasil, né? Um artista desse porte e tal. E eu estava muito com uma amizade muito grande, muito ligado ao Capinão, poeta extraordinário, né? Poeta dele, sou louco por Tia América. E então vamos, eu estava muito ligado com o Capinã então vamos assistir um jogo no Maracanã, quer ver o Maracanã, quer ver o Carnaval, não sei o que, tá. Então fomos assistir um jogo lá no Maracanã. E a gente conversando e tal, o Gil conversa bastante, eu sou mais devagar e tal. E aí conversa e tal. Aí tinha lá o pessoal da geral, a gente na arquibancada, o outro tal. Aí eu na conversa eu falei assim, esse pessoal que está aí na geral, eles entendem de futebol pra caramba, porque tudo que é jogo, eles vêm a pé aí, entra, é relativamente barato, entra, sai naturalmente, não tem muita confusão e tal. O tempo que pode, eles estão aí. E não tinha briga, não tinha briga. Eles entendem muito de futebol e tal. Aí eu soube que o Gil fez uma música, né, falava, desse papo, fez, o bom jogador, não engana geral, o bom jogador. Mas ele não gravou, acho que não gostou, não sei, tal. Aí fez o Meio de Campo, que é essa música que a Elis Regina gravou, e
eu só fui conhecer, uns 2 ou 3 carnavais, eu passei lá na Bahia, nessa época da música Chuva, Suor, Cerveja e tal. Ainda tem hoje um festival, na véspera do carnaval, tem um festival de música e tal, preparação do carnaval. E aí eu fui na casa do Gil de Verão, carnaval lá no Rio Vermelho. Eu fui lá me encontrar com ele para conhecer a música e tal. Aí chegamos lá, ele estava só em casa, tranquilo, ouvindo Miles Davis, né? Músico, não sei o que, ouvindo Miles Davis. E a gente aí, opa, já conversa, ninguém falou nada da música. Fui embora, eu fui lá para conhecer. Aí eu só vim conhecer aqui no João Caetano, que depois ele fez uma temporada depois do carnaval. Aí estava na programação, estava a música, aí que eu fui conhecer. E a emoção? Foi muito engraçado. E a emoção? Não, é um gesto, né, é um gesto de uma delicadeza, de uma solidariedade própria mas a sua figura emoção quando ouviu essa música? Então, aí eu fiquei, né, extasiado, muito emocionado. Muito emocionado. Se tiver que pagar, a gente só pode botar 15 segundos. 15 segundos. Vamos aproveitar. Olha como é que é bonita a música. Recebi uma perfeito, dando tempo, jeito de expressar a perfeição. A perfeição é uma meta, defendida bem engolida. Não, mas eu queria pegar o início, Hugo. Meu amigo. Tiraram o Afonsinho, censura. Mais uma censura, eu não aguento. O mais importante é o Afonsinho. Prezado amigo. Enquanto ele procura, com quantos times você jogou? Flamengo? Vasco? Botafogo? Eu vim do 15 de Jaú pro Botafogo, passei pelo Olaria, fui pro Vasco, fui pro Santos. Voltei, passando pelo Olaria de novo, fui pro Flamengo, né? Depois do Madureiras, Torneio da Morte. Joguei um período também no América de Minas, né? E joguei uma partida pelo Campos, lá de Campos, né? E uma partida, porque eu fiquei nessa situação de passe livre. Acabava um contrato, à medida que eu fui avançando na idade, o período sem contrato ia aumentando. E aí, para segurar a onda, eu jogava tudo que... Nesse período já ganhava os 15%. Já, nos contratos. Ele alugava não tinha passe. No meu contrato constava que o passe era livre. E qual era o time do coração? Ou qual é o time do coração? Eu sou botafoguense. Botafogo. Mas esse negócio é engraçado, porque aí joguei um jogo no Campos, lá de Campos, contra o Palmeiras, né? Ele era um clube tradicional que estava parado, ia se refazer e tal, um amistoso com o Palmeiras, aquele Palmeiras. E um jogo pelo Bahia, que foi especial também, porque o diretor do Bahia veio aqui para tentar me contratar, e o Edu Antunes, né? E aí foi lá, e eu estava num período do segundo semestre, já com filho e a vida toda, né? E já como médico e tudo. Quantos eu não anos? podia... Com quantos anos? Não me lembro assim agora. Então, e era para já, porque a inscrição acaba o turno e encerra a inscrição. E tinha que resolver ali, pegar ou largar. Aí eu falei, eu de imediato não posso, porque eu não posso, nesse momento, embora fosse uma grande coisa para mim, porque eu precisava estar em atividade, né? Com passe, não tem nenhum clube para me defender, eu mesmo é que tinha que me virar, inclusive com questão de preparação física, estudo, sozinho foi uma grande dificuldade. E aí ele foi lá e acertou com o Edu aí pro Bahia, e acertou com o Flamengo um amistoso para a estreia do Edu, para já com a arrecadação, né, ajudar a pagar e tal. Voltou em casa e falou, se você quer participar desse jogo lá, a estreia do Edu, Bahia e Flamengo, tem um cachê e tal, eu precisava, né, tinha que me virar e tal. Aceitei, embora profissionalmente fosse uma coisa, né, até arriscada. Mas fui e joguei um jogo pelo Bahia, acabou rendendo lá e tal, porque teve uma jogada muito, muito boa com
com o Edu. Eu já estava no segundo tempo, como eu não estava jogando com um ritmo de jogo, já estava meio cansado. Aí eu fiz um lançamento da nossa intermediária para o Edu, um contra-ataque, né? Mas eu já estava meio cansado, em vez da bola cair na frente do Edu como tinha que ser, caiu um pouco atrás, na meia-lua. E aí ele deu uma bicicleta e fez o gol. Aí pronto. Aí ficou no Globo Esporte passando aquilo, tal. E aí eu podia até, né? Aí o Bahia oferecia lá um mundo de fundo para ficar. Imagina, uma jogada dessa, um jogador e tal, que o Bahia estava pretendendo, vamos trazer o jogador. Mas eu agradeci tudo, eu não tinha condição por causa de compromisso aqui, de estudo, era uma oportunidade excelente para mim, mas eu não pude, assim, de uma hora para outra. Olha aí. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Badambarabadó. Mamabidu. Cheio de ritmo. É um ritmo num jogo de futebol. Traz a Domingo Afonsinho. Eu continuo aqui mesmo. Muito bom. Na verdade, ele fez uma música, você estava com a dificuldade, ele estava mostrando a sua dificuldade. Eu estou aqui e tal, cadê você? Né? Isso, quer dizer, e num ritmo parecido com um jogo de futebol. Pá, como tem aquela da Elis, que eu acho que é Aldir Blanc. É Aldir, não? Não, é João Bosco. Que ele fala do irmão do Enfio, que partiu o rabo de foguete. A volta do irmão do Enfio. Aldir Blanc. Aldir Blanc, mais ou menos. Como é que é? Dos mares. Isso aqui é dos mares. Uma música. Mestre Sala dos Mares. Mestre Sala dos Mares. Louvando, né, o navegante negro. Exatamente. João Cândido. Agora, no Santos, como é que foi o Santos? No Santos, quer dizer, foi um entusiasmo muito grande, né, de ir para o Santos, quer dizer, o time né, que estava excelente, com muita, né, tinha o Serras, o goleiro da seleção argentina, Ramo Delgado, que eu era apaixonado pelo Ramo Delgado, assim, um zagueiro central clássico, né, um Domingo da Guia argentino e tal, né, Clodoaldo, Edu, Alcindo, que era praticamente irmão. A gente tinha uma afinidade, Alcindo, o Bugre, o Gaúcho, né, o centroavante. A gente tinha uma afinidade assim natural, nunca conversamos mais de 2 horas, mas a gente se dava muito bem. E outra, rapaz, eu sempre me dei muito bem também com a rapaziada que está chegando, da formação, porque sempre acabava os treinos, ficava... O meu negócio, eu gosto da bola, né? Eu sou apaixonado pela bola até hoje, e acabava os treinos, ficava batendo bola e não sei o quê, e a garotada, né, que tá, mas sempre no Flamengo a mesma coisa, eu acabei me dando muito bem com Adílio, com Júnior, com aquele pessoal que ficava batendo bola e não sei o quê e tal. Sempre fiz bom ambiente também com quem estava... a rapaziada que estava chegando. E então no Santos foi um ano problemático. O Santos estava muitas dificuldades lá, de negócio de diretoria e tal. Pela primeira vez o Pelé teve problema para renovar o contrato, discussão, porque sempre foi muito direto lá o Pelé, o Santos, muito, né? E nesse ano tinha... Mas foi excelente jogar, né? E viajar bastante para fora e aquele time muito viajou bom. o mundo todo? Você? Viajar muito. Teve um mês que eu fui 2 vezes na Itália. Vou jogar um jogo do campeonato, aí fazer um amistoso. E uma coisa parecida quando... Aí você e o Pelé. Foi uma entrevista da Placar. Falando sobre as coisas do jogador, né? O papo aí qual era, Fonseca? Era sobre o jogador, a relação de profissionais do jogador, de trabalho, que
precisava... As pessoas chegaram a criticar o Pelé. Me lembro que tem sempre um cara para falar mal de alguém. Né? Que ele teria feito uma lei para o interesse próprio, porque ele era empresário. Mas isso é uma bobagem. Não, isso é absurdo. Ele já tinha saído, ele já passava pela cabeça. Isso é, como eu falei antes, isso era uma aspiração do jogador. Verdade. O jogador vivia, é uma carreira que o cara vivia com a espada atravessada. Né? Segurança nenhuma, uma carreira curta, né? Você, no começo não tinha nem participação nas transferências, era o valor do contrato. Então, era muita... Né? Ainda existe muita coisa. Hoje a discussão recorrente é sobre o calendário. O calendário hoje... Mas esse hoje é difícil, né? Esse para acertar é difícil. Sobre o Pelé, inclusive, teve... Olha o Alcindo ali... Né? Orlando, Edu, Lelé, Serra, Orlando, Oberdan, Paulo, Odualdo, Zé Carlos do Zé América, Carlos. que foi para lá também. Era outro cara muito Alcindo animado. ali. Né? O Alcindo, o Bugre, grande centroavante, e o Ferreira, um ponto esquerda. E eles estavam um negócio de ponta, o Edu, que era o ponto esquerda, jogava de ponta direita, e eles trouxeram o Ferreira da Paraíba. E você não abria a mão mesmo na barba. Aí eu já estava nessa mesmo. com né? marca registrada. Agora, sobre o... Parece um leão. Hein? Não, você teve muita coragem de encarar tudo aquilo já na Era época, natural, para mim era uma coisa muito naturalidade, visceral, mas direta. você teve coragem de bater aquilo. Você não abriu mão. Agora, são valores, né? Que você tem coisa claro. tem coisa que Claro. você não dá para abrir mão. Agora, o Mário citou aí um detalhe do Pelé. Eu me lembro que o Pelé montou uma empresa com um determinado sócio. E eu me lembro que uma vez eu estava caminhando pelo calçadão e me apontaram o sócio do Pelé, que ele teria dado um golpe no Pelé. Que o Pelé levou um prejuízo grande. Não foi na sanitária lá, não, né? Numa empresa sobre Não. Ele entrou de empresário de sócio com um cara e o cara deu um golpe nele, que ele perdeu muito Não sei, dinheiro. o que eu vi uma vez ele na entrevista, ele falando assim que tinha tido alguns problemas assim, que ele não era um bom É difícil, né? negociante e tal, né? Que ele não era muito assim. Mas ele foi fundamental na valorização do jogador também, porque quando começaram a entrar as marcas, né? Não, as marcas, quer dizer, a participação do jogador nessas marcas que vem na camisa, na chuteira, e tudo, é isso hoje, que virou. Hoje Hoje é fundamental, né, para o clube, né? Então, ele sempre foi rigorosamente profissional, né? Rigorosamente profissional. E isso é importante porque isso passou para as gerações, para a gente que vinha logo atrás, né? A ter um comportamento cada vez mais profissional, né? Ter a sua valorização. Só por curiosidade, logo depois do Botafogo vendeu o Paulo... Não. Paulo César, não. Quando eles foram para a França, eles não estavam já no Botafogo. Não, já aí estavam. O Paulo César não, né? O Paulo César, o Botafogo vendeu o Flamengo em 72, né? Aí ele foi... Continuava sem os 15%, já tinha os 15%. Não, aí já tinha os 15%. Aí já tinha. Porque ele foi... E aí, então, e para ficar bem entendido, né? Quando o passe foi diluindo, quer dizer, os clubes, ao invés de 15%, bom, então ao invés de eu te pagar, eu te dou 30%, 35%, 40%. O passe foi se dissolvendo, quer dizer, o clube gastava menos dinheiro, o jogador... Passava do passe, passou no passe. Entendeu? Esse 15% foi progredindo, né? Até que houve a abolição. Pelo Pelé aboliu, extinguiu o passe, né? Mas isso nunca foi problema para os dirigentes, para os clubes, porque eles instituíram a multa contratual e para isso funcionar, era preciso que hoje a gente vê os contratos dos jogadores naquele tempo, eles eram até de 3 meses, a duração dos campeonatos estaduais era mais ou menos 3 meses. Então havia o contrato de 3 meses, o máximo era 2 anos.
O contrato era de 1 ano, 2 anos no máximo. Então, com essa história, para se defender, para substituir o passe, eles instituíram a multa contratual e o contrato mais longo. Por exemplo, compra um jogador por um valor alto, ele tem um prazo maior para recuperar 5 anos, isso. agora. Então, o jogador se tornou um profissional de fato, né, que tem uma garantia de um contrato, pelo menos, né, de 4, 5 anos, como é o mais comum e que se faz hoje, por conta disso. E o clube está resguardado e o jogador, não quer dizer que o clube não possa vender ele no dia seguinte, mas está resguardado o seu investimento, né? E o jogador tem uma garantia profissional maior, pelo menos, né? Dentro de uma carreira curta, um contrato de 4, 5 anos são 2 ou 3 contratos no máximo. Vendeu o Hendrick, que está dando, segundo eu vi, hoje está dando um probleminha lá, que a idade não seria aquela, não sei se você está confirmado ou não. Mas o Estevão está vendido, ele tem 17. Chelsea. Um caminhão de dinheiro. Acertou a vida de todo mundo, inclusive do Palmeiras. E nós estamos sofrendo que os nossos garotos vão embora, né? Vão embora todos. Ninguém bota dinheiro de graça não. O Palmeiras não tem problema de grana, não tem? Não, o Palmeiras é o clube no momento. Tudo perdido. Não, mas tem Crefisa, tem. Mas ela não bota ponto perdido. Tanto que vende. Quantos jogadores do Palmeiras já vendeu? É um negócio, sempre foi. Por exemplo, como a gente está num momento que todo mundo está muito desgostoso assim, com o futebol, acha que o futebol não está legal, brasileiro, garotada sai cedo e tudo, né? Esse é um problema. Essa queixa comum que existe hoje, né? Nesse momento do futebol, acho que o futebol não está muito bonito, não sei o que e tal. Aí tem aquela fala, no seu tempo eu jogava por amor e tal. Não, o profissionalismo sempre existiu a questão do dinheiro aí de uma maneira ou de outra. Hoje num volume que explodiu, né? A partir da televisão, né? E hoje com as mídias, né? Todos os recursos que tem e tal. Então, explodiu como é um dos grandes negócios da sociedade moderna, né? Tá aí, tanto que os americanos entraram, os árabes entraram, quer dizer, ninguém... É um grande negócio, um país não vai ficar de fora de um negócio desse. A Crefisa, que é da empresa da presidente do Palmeiras. Presidente do Palmeiras, da dona Leila, ela faz uma propaganda. Isso aí tem um vai e volta, então não tem problema. Agora, ela vendeu o Hendrick, vendeu agora o Estevão, já vendeu o Dudu, que já voltou, mas já foi vendido, né? E ela disse para não jogar, porque também lá não tem jeito. Eu vi uma entrevista. Vai comprar 3 agora, mas é um Hendrick, que o Flamengo também. Não, é um negócio até aí, né? O Palmeiras é administrado assim, uma coisa mais semelhante como é um Real Madrid, por exemplo. Verdade. Ele tem os melhores jogadores, quer dizer, eles vão né, procurar os garotos aí pelo mundo afora. Isso está desenvolvido de uma maneira... Comprou o Mbappé, vai vender alguém. Alguém vai embora. Alguém vai embora. Não tem... Então, o maior jogador lá que está no momento, bola de ouro, não sei o quê, o Cristiano Ronaldo, eles têm um domínio da situação. Quando vai desvalorizar, ele faz, já tem um outro, quer dizer, saber administrar. Não tem trabalho. Ninguém, não é... Agora, das 3 fases, por exemplo, não ganha nada, o jogador é vendido, não ganha nada. Dos 15%, segunda fase. E hoje ganha muito. Sim, como é que é? Hoje é livre, ele assina um contrato, e ao final do contrato ele está livre. Não, ele está livre, mas ele está sendo vendido. Neymar está sendo vendido. E aí como é que fica aquela montanha de dinheiro? Como é que é aquilo? Isso... a coisa vai modificar. Tem muita coisa que precisa evoluir e isso vai acontecer. Hoje a gente vê muito
muito jogador, não sei se pode ser uma coisa muito forte assim, mas o Neymar é um símbolo desse momento. Quer dizer, são altos negócios então o foco em relação ao futebol, ao trabalho ao futebol em si, muitas vezes fica no segundo plano, e isso não é legal, né? Mau exemplo de saber fazer isso foi o próprio Pelé, né? Quer dizer, a gente tinha aqui o Garrincha, né? Um pouco antes e tal, os dois maiores, né? Os dois extremos, podemos dizer assim, no meio de tantos craques que a gente sempre teve. Mas então, a passagem do momento Garrincha, a Copa 58, 62 para o Pelé, 58 para frente, houve uma mudança muito grande em relação a isso, né? Como eu tinha dito antes, assim, o profissionalismo levado às últimas consequências, exigências e tal, chegou, né, de contratos, a valorização do jogador. Então o Pelé fez isso melhor do que ninguém antes, né? Mas nunca, aí é que tá o negócio do Pelé, mas ele nunca tirou o pé do chão. Verdade. Nunca tirou o pé do chão. Ele foi o jogador que ganhou mais dinheiro na época dele. Não se compara com o que movimenta de dinheiro o futebol hoje, mas ele levou o profissionalismo no tempo dele. Hoje ele seria as maiores consequências, né? Mas ele nunca perdeu nunca tirou o pé do chão, sempre foi, né? Até a Copa de 70, que o empenho dele, ele já era um camarada altamente independente, com altos contratos de tudo, né? Mas ele sempre o ganha-pão, né? O ganha-pão é o futebol, né? Então isso aí foi uma coisa que serviu para orientar e devia estar servindo para orientar sempre, né? Isso vai evoluir com o tempo, mas hoje está dessa maneira. Na época, o empresário já tinha a influência que tem hoje? Já existia o empresário que existe hoje, no mesmo modelo? Não, no mesmo modelo não. Já existia empresário. Eu não tinha assim, quer dizer, quem intermediou alguns contratos meus era meu pai mesmo. A gente conversava entre a gente, né? Tinha outros também que tinham, geralmente um familiar, ou então aí entrou a figura do empresário, 80, que já existia. Né? Depois o Zico, por exemplo, já foi com empresário, quando foi para a Udinese, um italiano chamado Lamberto. Mas tinha uma outra figura lá. O que o Márcio Braga falou sobre o Zico? Do Zico, segundo ele, o Flamengo foi que não ganhou nada. Segundo o Márcio Braga. Ele falou que o Dunce ganhou mais do que o Zico. Ganhou mais do que o Zico. Aí... não, isso é uma coisa que existe, é um problema, mas é muito diferente. É uma coisa importante, é bom a gente falar disso, porque tem relação com passes. Assim, olha, o jogador se desligou desse vínculo definitivo com o clube, o passes, né? Mas fica preso ao empresário. Né? Existe essa fala comum, assim. Mas é muito diferente. O empresário, você tem um contrato e você pode, né? Quando o cara avança, ele muda de empresário, ou pega um amigo, ou pega um parente, ele não é preso definitivamente. Não tem contrato com empresário. Tem, claro. É um vínculo forte. Isso é uma coisa no caso do Ronaldo, na época Ronaldinho, hoje fenômeno, isso. Com o Pita. O Pita. Mas eu também, por outro lado, a verdade também vale, porque eles também correram atrás e tiraram o Ronaldo, botaram no PSV, do PSV botou no... Você pode ter um procurador, ter um empresário, tem uma variedade nisso aí.
É um relacionamento que avançou muito, né? Existem áreas de domínio de empresário então é uma coisa que está muito, muito desenvolvida. Isso aí tem em todos os aspectos, tanto no futebol, cinema, os caras têm agente. Você não fala com o cara, você fala com agentes. É o cantor. Que vende Para o jogador é uma necessidade ter alguém que represente, que defenda, que valorize o seu... né? Porque também tem a questão que o cara tem que ter uma vida destinada àquele negócio. Se você ficar pensando... Isso foi bom a gente falar disso, porque esse é o problema central hoje. O problema central hoje é esse aí. Porque o vínculo do jogador, isso é que tem que evoluir, amadurecer. O vínculo do jogador, essas atrapalhadas todas que a gente vê aí de vez em quando, o vínculo do jogador é mais com o cara com o empresário ou correspondente, ou com o cara que faz os negócios dele, que arruma o clube para ele jogar, para ele ser vendido, né? O cara que representa. Então, isso é uma coisa que não é muito, muito legal, porque o centro de tudo é o clube. Independente de sistema político, econômico, de qualquer coisa, quem sustenta é o torcedor, que hoje é visto como consumidor, né? É o consumidor. É o cara. Então, quem sustenta vai ser sempre o torcedor. Quem vai levar o dinheiro aqui bancada, que vai comprar a camisa, que vai usar aquele material com aquela marca, porque está no time dele, não sei o quê. Então, sempre vai ser o torcedor. Então, o clube tem que ser o valor maior. E quando o clube é bem administrado, nós acabamos de falar aqui do Palmeiras, do Real Madrid, né? E agora nós vivemos tempo de SAF também, é outra coisa. Né? É uma outra situação, né? SAF. Então, em relação a isso, quer dizer, o vínculo do jogador com o clube, ele tem que ser preservado ao máximo, né? É claro, o jogador, quem vai empregar, quem vai discutir se ele vai mudar de time, se ele vai ter outra proposta, se ele vai não sei o quê, é o cara que representa, é o empresário dele, né? Mas o clube é a figura principal. Porque às vezes o empresário quer levar ele para a área e o cara não quer ir, mas aí dependendo vai contar com a história, como é que vai ser. Se custa muito, se custa pouco. E realmente você não consegue... Tem uma historinha interessante que até o Santos vendeu, não vou citar o jogador, porque aí vai relacionar uma coisa com a outra. Direto do Santos com o Vasco era X. Direto do Santos passando pelo empresário era mais barato. Quer dizer, e foi verdade, porque o Eurico não conversava com o empresário, segundo, não falava com o empresário. E tinha um empresário em São Paulo, e esse empresário tinha os passos dos jogadores, que era procurador, sei lá. Aí passou pelo empresário e resolveu o problema. Aí, por que também não sei, mas resolveu. Se você não falasse com o empresário, você não ia conseguir. O Santos endureceu e não tinha jeito. Aí abriu e os jogadores vieram. Vamos dizer os jogadores, era o Juninho e o Zé Sérgio. O acerto foi feito com o empresário. Porque o torcedor é a paixão dele, do time dele. Então o clube é a coisa principal. Aliás, o Zé Sérgio, que é primo do Rivelino. E meu parceiro de tranca, grande figura, um garoto maravilhoso. O Zé Sérgio, que jogou no São Paulo. A gente fez uma viagem com o Vasco. Ponto esquerda. 45 dias na Europa, a gente jogava tranca, eu e ele contra o Acácio e o Dr. Clóvis Munhoz. Né? Muito bom, muito bom. Bons tempos, não tem mais isso também não. Agora, Afonsinho, essa febre de exportação de jogadores que ficam milionários de um dia para o outro, essa febre existia na sua época, não? Não. Nossa Samara não, começou, quer dizer, um jogador, outro começou a ir, o Didi foi para o Real Madrid, já tinha alguns, né, e tal, isso não era tão comum. Não era né? comum. Mas aí virou alta rotatividade. Mas muito depois de você? Alta rotatividade. Foi muito, crescendo muito durante... depois do seu auge? Não, começou...
começou a crescer durante a minha carreira, o meu final de carreira começou a acelerar essa coisa de... Não como é hoje, né? Mas começou a aumentar a intensidade de jogadores indo para fora. Você, quando você falou em Dino é aquele Dino da Costa? É o Dino Sani. Ah, o Dino Sani. Emprestado pelo Palmeiras, jogou no 15 de Jaú. Grande figura, um bom papo, Dino Sani. Foi uma figura maravilhosa. Italiano. Eu estava pensando que estavam vivos, de 58, é o Dino Sani, o Pepe, o Moacir, e tem mais um. Depois eu lembro daqui, tem mais umzinho. O Dino, e o Mazola. São os únicos que estão vivos. Você chegou aos 35 jogando aonde? Eu encerrei no Fluminense. Com 35? Essa foi eu falei do meu ambiente com os companheiros e com os torcedores, né, que era uma grande vitória da minha carreira. Ter conseguido jogar com passe até os 35 anos, porque não havia essa prática, e vai ficando mais velho, vai aumentando o espaço entre um contrato e outro, eu ter conseguido resistir, né, e acabar num clube de grande expressão, como é o Fluminense, né, foram as grandes vitórias. As grandes vitórias da minha carreira foram essas. O craque tem pinta de craque mesmo. Pinta de craque. Olha só. O que é que está escrito aqui? Gosto muito de futebol. Todos os brasileiros gostam porque é, acima de tudo, alegre e divertido. Você que falou. Outro dia eu estava vendo uma entrevista. Futebol é coisa de criança. Eu quero ver levar isso para dentro do Maracanã, com a Copa do Mundo. É coisa de criança. Todos aqueles do seu tempo jogariam hoje, né? Acho que sim. Até porque o condicionamento físico seria melhor. Isso também é outra coisa que... Medicina também... evoluiu muito. O material, a preparação física, os recursos médicos, a fisioterapia, isso tudo. Mas eu também acho que há um exagero em relação a isso, né? Hoje você não vê uma transmissão de futebol que não se fala em intensidade. Né? Entendeu? Cada época tem uma coisa. Se você prestar atenção, teve uma época que, quando começou muito essa coisa, marcação. Aí passou para pegada. Vocês vão se lembrar, vocês acompanham assim, pegada. Hoje é intensidade. Você não vê um garoto treinando aí que quer ir num clube, não sei o quê, você não está com um cronômetro, que não sei minutagem. E tal. Minutagem. Né? Isso é demais. Né? Tem uns excessos, uns descaminhos e tal, né? Mas o que acontece? Isso vai evoluir, certamente. O que acontece? É um jogo de futebol. Quando acaba a temporada, quando acaba o campeonato, quem é o bola de ouro, quem é não sei o quê? É o Messi, que é um anãozinho desse tamanho, mas é o melhor da bola. É um jogo de futebol, não é um jogo de corrida de 100 metros, quem faz 100 metros em 9 segundos, ou quem salta de vara com não sei quantos, não sei o quê e tal. Você... É uma disputa, a preparação física é fundamental, é essencial, né? E ela vai aumentando, quer dizer, você prepara o seu time assim, então você disputa, é um contra o outro, então prepara melhor e tal, até os exageros, né? Você deve ter visto o Zico treinando não sei quantas faltas, eu cobri o Vasco muito tempo, o Roberto. Hoje os caras não deixam, diz que não pode, no máximo 10 faltas, porque pode. Tanto que diminuiu o número de olha, o último gol que o Flamengo fez de falta foi o De La Cruz que fez. Antes tinha sido o André que está lá já na Europa. Raramente sai um gol de falta. Exatamente, né? Quer dizer, não há treino. Você nunca mais treinar, né? Você já ouviu falar quanto tempo você não ouviu falar em coletivo, treino coletivo? O coletivo ninguém fala mais. É jogo, quer dizer, isso é um processo. Foi suprimida a divisão de aspirantes, que era a formação
mais interessante, mais harmônica. O clube prepara um garoto. O Esperante era o segundo time. Esquentava lá, era o campeonato. Era o segundo time. Então é o seguinte, o clube, né, sempre diz, investe no garoto, não sei o quê, tal, sempre com esse negócio. Aí 3, 4 anos e tal, né? Aí quando vai chegando perto de ser obrigado a se profissionalizar, porque não pode mais ser e tal, né? Aí não vai jogar porque tem um titular que é da seleção, empresta uma vez, empresta duas. Quando volta, já subiu um outro, né? Já subiu um outro. Quer dizer, o aspirante absorvia isso de uma maneira extraordinária. Você é um garoto que você está preparado 3, 4 anos para explodir, para não sei o quê, você jogava com outro extremo. Quer dizer, o jogador não precisava parar de uma hora para outra a carreira. Tem um jogador campeão do mundo, às vezes vai estar recuperando uma lesão, joga no aspirante, 2, 3 jogos, está em forma, volta. Então era uma coisa, a melhor escola, sem dúvida. Não tinha limite de idade o aspirante. Então, por exemplo, Flamengo, vou tomando base do Flamengo, que é o meu time, que é mais fácil. Tinha uma linha com Foguete, Lua, Luiz Carlos, depois jogou no Olaria, o Zagallo jogou no aspirante, que o Esquerdinha estava jogando, entendeu? O Babá jogou enquanto o Zagallo estava jogando, e o próprio Botafogo, tinha um aspirante muito bom. O Fluminense é campeão de aspirante do Botafogo. E era bem mais visto que o... Por quê? Tinha uma coisa que explica bem isso, era o Rivelino. O Rivelino, quando ficou titular no Corinthians, a torcida já era apaixonada de ver ele no aspirante. Na preliminar, porque tinha preliminar do aspirante. Não, é isso que eu queria perguntar. Tinha um jogo clássico e tinha uma preliminar com o próprio segundo time. Então, outra coisa que vai mudando com o tempo. Então, num determinado momento, ficou instituída a pré-temporada. Você ainda ouve falar em pré-temporada, mas ela praticamente não existe. Acabou. Porque os clubes já jogam para fazer dinheiro, como é a expressão na linguagem deles. Faz pré-temporada nos Estados Unidos, mas está jogando. Mas jogando, entendeu? A ideia inicial era fazer um lastro, preparar bem e tal, condicionar para encarar a temporada até o final do ano. Mas isso não existe mais. Agora é jogar. É o problema do calendário que a gente já falou aqui. Né? Calendário que é uma coisa... É um sucesso, não tem jeito. Tinha um clássico... Eu acho que era antes. Antes, a preliminar, porque o torcedor estava vendo também ali um jogador do time dele, né, que podia crescer. Isso. E aí perturbava. Ele já conhecia. Quando o cara se firmava no profissional, a torcida já era íntima daquele. Gostava daquele garoto que estavam subindo. Um garoto destacando. Se destacando. Já acompanhava. Também para chegar ao estádio com mais tranquilidade. De tudo, com mais porque tempo. Não pensa besteira, não briga lá fora, tem um joguinho antes. Mas agora mudaram até o estádio. Agora, nessa sequência, você como craque, nessa sequência de grandes jogadores, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, que era Ronaldinho, hoje fenômeno, Messi e Cristiano Ronaldo, esses jogadores, como é que você vê Maradona, cada um deles, todos eles no mesmo nível ou não? Não, isso aí eu já não dá para comparar, entendeu? Não. O cara fala assim, quem é melhor? É o Garrincha, é o Pelé, é o Maradona, não sei o que lá. São jogadores geniais, tem uma Afonsinho também. Sensibilidade. Vamos botar Afonsinho nessa. Hein, Mário? Jogou muito. Claro, Afonsinho nessa. Não, mas Afonsinho na época não tinha essa exportação de jogadores ainda como tem. Afonsinho é desse time aí. Não, eu tive a felicidade de jogar nesses grandes clubes que não foi à toa. Não vou ser falsa modéstia, não. Mas. Afonso, sabe que falou do Garrincha? Só um detalhe. Você, como médico, hoje eles iam infiltrar tanto no joelho do Garrincha como infiltravam na época? Não, as coisas. Ele tinha jeito, do ponto de vista médico, tinha jeito, porque ele tinha um defeito. Aquilo era um defeito. Eu acho que eu vejo como
havia um desequilíbrio. Desequilíbrio. Né? O joelho em rajada, como era, né, a expressão clássica, o joelho em rajada, quer dizer, assim, um para dentro e outro... Um para dentro, outro para fora, é meio esquisito. Então, como tem um desequilíbrio, à medida que força e à medida também que passa, que avança o tempo, vai ter uma repercussão, né? Vai ter uma repercussão. E dele era bem clássico mesmo, é bem avantajado. Mas agora, os recursos são... Outros. Os recursos são outros, né? Hoje... Mas na época, infiltrar era uma espécie de uma cortisona. anestesia. Era uma anestesia? Anti-inflamatório. Um anti-inflamatório. Hoje tem, eu que passo, se aplica hoje às vezes com anestésico. Hoje tem um ácido, não sei das quantas. Ácido hialurônico. Isso eu já infiltrei, mas eu não jogo bola. Para a Europa eu ia andar muito, aí o médico me deu uma aqui e outra aqui, melhorou muito. Por um tempo melhora. Mas é caro? É caro. Por um tempo melhora. Melhora. Pode fazer depois, em seguida, outro se interessar e tal, né? São recursos que vão... Mas hoje ele teria esquecendo a questão da bebida, ele jogaria mais tempo, você acha que... Porque o Garrincha, a gente vê, ele chegar no Botafogo, ele aparece muito bem em 57, ele é campeão 61, 62, a última grande partida do Garrincha foi contra o Flamengo, aquele 3-0, 62. Então ele tem uns períodos grandes eu acho que de contusão, não sei. Ele teria mais um tempo mais corrido, teria mais recurso, né? Ele era meio episódico, né? O jogador hoje ele tem um período maior um pouco bem mais, né? De carta jogador jogando aí 38, 39, né? O Thiago tá voltando com quase 40, o outro tá jogando com 41 joga o Nenê. Vai fazer 41 o Nenê. Isso. E está correndo direitinho, né? Mantém, né? Mantém. Isso. Agora, o Garrincha, por exemplo, o Garrincha tem uma imagem que eu acho que é um pouco distorcida, né? Porque ele é um exemplo de um jogador de futebol profissional. Ele jogou no Botafogo, mas jogou no Flamengo, jogou no Olaria, e depois no Corinthians, e depois continuou jogando no Milionário lá. Nós fundamos juntos o Trem da Alegria. Nós fundamos o Trem da Alegria, que o nome é em relação a ele. Quer dizer, uma coisa que surgiu da necessidade, quer dizer... Eu, com passe livre, é uma coisa muito bonita, muito romântica, né? Tem o seu valor e tal. Mas vai você sozinho numa coisa que você precisa de instalações, você precisa de treinadores, você precisa de companheiros e até de adversário. Porque sem adversário não tem jogo. Aí com você sozinho numa engrenagem dessa para resistir, é difícil, né? É problema. Então, aí num determinado momento, como ainda existiam excursões, a história do calendário de novo. Né? Excursões, amistosos, os clubes jogavam amistosos, jogavam que tinha uma folga, ia jogar no Nordeste, no Sul, qualquer lugar e tal. Então, com a extinção do aspirante, ficou muita gente em dificuldade. E eu, com passe livre, a gente se juntou e fez um time para fazer excursões. Tinha, né? Eu jogava o Garrincha, o Nilton Santos, o Dida, o Fio, Brito, Samarone. Quer dizer, então tinha nomes que vendiam o jogo. Então a gente fazia amistoso. Quer dizer, resistir de alguma maneira. Mas tem o estádio lotado? Sempre com esses nomes, né? Então havia interesse, quer dizer, a gente conseguia resistir, viajar, chegamos a ir a Angola e tal. E hoje existe o Trem da Alegria em caráter recreativo, os amigos, a gente ainda Angola, existe. aquele estádio grandão lá, estive lá. Agora, viajava aí pelo Brasil. Mas o Garrincha não ganhou. Aí entra a história do passe, daquela questão do... Ele não ganhou, mesmo ele tendo gasto, ele não ganhou o que
ele teria merecido ganhar. Os contratos não foram bons. Ele não tinha não, tal por isso procurador. por isso é que eu falei naquele momento da passagem do período Garrincha pelo Pelé, né? Como foi profissional, a relação profissional do Garrincha e a relação... Foi aquela segunda coisa que eu disse que eu fiquei cismado anos com aquilo, saber como é que a seleção de 58 saiu daqui, já chegou na Europa para fazer 2 amistosos e já chegar na Copa do Mundo. O time era diferente. É diferente. Era muito diferente. Tem várias versões. Então, isso aí eu fiquei com esse negócio, eu falei, mas o que é? Tem várias versões. É um disco voador que desceu de repente, né? Porque não tinha Pelé, não tinha Garrincha. Tem as versões folclóricas e tem as versões. Quais são? Não, porque lá nesse jogo que ele falou, ele jogou contra a Internacional. O Garrincha só voltou para deixar ver. Diz a lenda que ele dirou todo mundo e voltou para debater todo mundo. Diz a lenda. Diz a lenda que tinha lá um psicólogo que aí desenha não sei o que, desenhou a cabeça do Corinthians. Isso tudo é a lenda. Agora, o Pelé estava machucado, segundo... Eu conversei com... Machucado do Chile. Não sei, hein? Não. O marinheiro sueco, que era um personagem do Nelson Rodrigues. Hans. O Hans. E nós fomos... Ele estava junto comigo lá em 97, na França, no torneio. Então a gente ficou conversando. Ele era aquele personagem do Nelson Rodrigues, marinheiro sueco. E ele falou que ele estava lá. O Pelé estava machucado. Ninguém é louco de deixar o Pelé no banco. Só... Ele era um garoto. Parte do princípio que não vai deixar. E o Garrincha não. O Garrincha, ele optou pelo Joel. Mas aí os caras falaram, bota lá o cara. Então, essa história que eu ia contar. Eu fiquei querendo entender. Falei, o que aconteceu que o time já chega nas portas de uma Copa do Mundo e faz uma transformação dessa aí. Até que eu vi um dia uma entrevista falar claramente, com todas as letras, o Paulo Machado de Carvalho. Ele disse assim, não, eu fui... E é uma coisa muito interessante, porque é uma sutileza, né? Ele diz assim, eu fui procurado pelo Didi, o Nilton Santos, converso que achavam que podia conversar com o treinador para dar oportunidade ao Garrincha, que o Garrincha... Você acabou de falar, foi aquilo. No amistoso da véspera da Copa, ele esperou o goleiro sair, deixou, balançou, esperou o goleiro sair para empurrar a bola para dentro, não sei o que. Ele foi o que foi na Copa. Né? Só que ele desmontou o serviço todo, porque ele foi jogando assim. Né? Quer dizer, tinha o Mazola, que aí... Né? Aí já tem outra lenda. Então, o Mazola estava vendido para o Milan e tirou a perna do caminho. Aí você tem que pensar o seguinte, aí eu te pergunto, o cara vai para o Milan, ele vai ganhar 300 vezes mais do que ganhava aqui. Olha que era o Mazola, eu vi jogar, você viu jogar, jogava muito. A botar a canela para um maluco, aí tu fica naquela, aí tira o Mazola e bota o Babá. Isso que eu falava da sutileza, porque é uma coisa delicada. Você fala, mas como um jogador vai interferir na preterir um outro companheiro, vai no total... Não, isso é um exercício de liberdade. Por que você não pode ouvir o jogador? Tem que ser o treinador tem que ser o linhador, o homão, como não sei o quê. Tal. Isso é um atraso, né? Isso é um atraso. Você não, quem responsável é quem escala, é o treinador. Agora você. E o Joel, ele era um excelente jogador. Baita ótimo. Ótimo. Você sabe como é que o Joel foi comprado, quando ele foi pro Valência? Um jogo Botafogo e Flamengo. Foi 2-2. 2-2. Alguém deu uma bicicleta, não sei se um servilho da vida, e abriu aqui a testa dele. Amarraram, o que fica metendo agora? Amarraram, ele voltou pro jogo. E ele empatou com um gol de cabeça. Os caras compraram ele. O cara quer esse leão, eu quero esse leão. Agora, o Garrincha jogava 10 vezes mais do que ele. Não tem jeito, velho. Tava 10 vezes mais que todo mundo. Explosão, né? Bota ele. Mas o Pelé eu acho que ele ia jogar de qualquer maneira. Entendeu? Já foi convocado. Tanto que nós jogamos sem o Pelé. Mas esse eu digo o seguinte, o principal de tudo isso. É o ambiente. A principal coisa de qualquer trabalho conjunto é a convivência. É a convivência
amistosa, Não, saudável, entendimento. Se você andar 12 anos, em 70, eu não estava lá, mas aí tem já colega mais velho, o Pelé chamou o menino que jogava muito, que o Marco Antônio sabe, meu filho. Nós viemos aqui para ganhar esse negócio. O Everaldo passou a jogar, que era menos jogador que o Marco Antônio. Como é que é? Ó, nós viemos aqui para ganhar esse negócio aqui. Essas coisas, quer dizer, você é uma fronteira difícil, é um limite difícil, mas é uma questão de liberdade. Se você tem confiança, você não vai ser... Você não vai se sentir preterido porque é um outro, não. Então, se há um entendimento, uma convivência... Será que se fosse o técnico, fosse o Evaristo, eles iam falar isso? O Evaristo era uma figura. Lembrei do Evaristo... Lembra do Maurinho, que jogou no Flamengo? Jogou um lourinho? O Maurinho cruzando todas as bolas por trás e nós não acertávamos o Evaristo xingando todo mundo. Aí tinha um cara no banco, você tá rindo de quê? É pior do que ele tá no banco, ele tá jogando. Mas era uma figura. Mas a lenda, como disse também que o Newton Santos estava indo para fazer o gol. Perdão, engasguei. Contra a Áustria. E o Fiola teria gritado volta. É outra lenda, porque ele estava do outro lado do campo. Porque o Fiola dormia. Ele tinha... Agora, essa é uma lenda folclore, também. Mas é folclore, é lenda do... Tem muita lenda. Do Fiola dormir, me dizem que é mentira. Olha, ele é médico, pode dizer, ele tinha um negócio no coração, é estratite, não? Ele fechava os olhos. Olha, até isso os caras foram descobrir. Ele disse que dorme. Como é que o cara pode dormir? Eu não dormia. E o Fiola não caiu de paraquedas. O Fiola, ele tinha sido auxiliar do Fábio Costa em 50, os caras esquecem. Foi campeão do mundo. Eu acho que a gente deve o primeiro campeonato mundial que abriu as portas, sobretudo ao Paulo Machado de Carvalho. Porque a organização daquilo, a transformação depois da gente perder uma Copa aqui dentro de casa, em 50 e tal, né? A transformação, formar uma comissão técnica, um apoio, né? Isso é em política, aquela coisa. Então ele era um cara de saber dirigir grupos, né? A Record, né? Ele era ele era dono da Record. Então, eu tenho uma admiração muito grande. Eu acho que a gente deve isso a ele. Ele organizou, botou cada um no seu lugar, levou médico, levou não sei o quê. E dá condição do cara trabalhar com confiança. Confiança é a palavra-chave na vida. Confiança, galera. Se você tem um ambiente de confiança, você vai ter sucesso. Agora, um Fiola que foi campeão do mundo, e o cara depois inventa, não, que ele dormiu o tempo todo. E outro detalhe... Muito folclore do futebol. Tem, muito folclore. Outro detalhe. Na época, né, 1958, tinha 12 anos. Estou dizendo em 50. Não, 58. 50 não me lembro. 58. Eu tinha 4 anos. 50 eu não lembro também. Também não lembro. Veja bem. Eu não lembro, mas a gente leu muito sobre o assunto. Então, o que acontecia? O Ademir Marques de Menezes, ele foi trabalhar na Rádio Continental. Foi com a turma do Orlando. E a gente conversava muito. Na época eu dirigia a Rádio Continental. E a gente ia, depois, a gente continuou amigo. E a gente ia jantar na plataforma e encontrava lá com a Ademir, a esposa dele. Eu e minha mulher. E a gente começava a conversar. E o Ademir dizia que na concentração tinha muita política. Que os políticos... Por isso que a liderança do Paulo Machado de Carvalho, eu acho que... Você disse. O Ademir dizia que a concentração era invadida por políticos que queriam aparecer. Porque eles tiraram, quando o Brasil tiraram e botaram para São Januário. Aí acabou de acabar. O cara tem que estar concentrado no que vai acontecer, não é amistoso, é Copa do Mundo. Pô. Aí o Afonso falava, e você citava também o empresário. O empresário, na época do Garrincha,
Porque o Garrincha, Afonso, eu me lembro, eu fui entrevistar Aí o você não Garrincha. tinha empresário. Não, então, eu fui entrevistar o Garrincha, acho que era Rua Aires Saldanha, era a sequência, ou era a Saldanha ou a outra que dá seguimento. Acho que era a Aires Saldanha. Ele morava com a Elza, foi nos anos 70, 71, por aí. Eu fui entrevistar o Garrincha na casa dele. Ele ganhou um passarinho do Carlos Lacerda, que era o governador da época. Mainá. E ele estava cuidando do Mainá lá. Ele cuidava de passarinho. E a Pinguinha estava do lado. Que ele gostava realmente da Pinguinha. Estava do lado. O Garrincha morreu duro. Veja bem, um craque, aquele cracaço, morreu duro. Quem ajudou a pagar o enterro dele foi Aguinaldo Timóteo, que era um Você está botafoguense. dizendo isso. O Garrincha O era Aguinaldo ajudou a pagar Muito o... jogador morreu duro. Muita gente. Muitos jogadores morreram duro. O Garrincha é o máximo. Né? Mas duro, Afonso. Sim, mas é próprio da época e época. E da formação dele. Ele queria jogar bola e viver. Isso é que por isso ele é a alegria do povo. A vida é a coisa mais importante para ele. Ele colocava. As prioridades dele são os maiores valores humanos que existem. Temos as prioridades dele. Nós temos um exemplo aqui recente. Eu até conversei com ele, é um cara legal, bater papo, quase tudo. Ele chama cerveja de iogurte, que é o Adriano. Primeiro, o Adriano. O Adriano parou para viver. Eu tenho admiração. Parou para viver. Perfeito exemplo. É parou isso aí. Essa é a questão. Tá rico, ele tá rico, ele não tá duro. Não. Que bom. A mãe dele segura. Que bom que você me parou para viver. Mas isso aí. Correto, é perfeito o que você disse. não, ele veio no auge. Didico, o apelido Não, dele. mas peraí, ele veio no auge. Parou. No auge. Ele continuava no auge. Quando Aí nós entramos num campo excelente, quer dizer, valores humanos, quer dizer, não a máquina de jogar, de render, isso que hoje está no auge. Tem uma frase do Adriano, essa coisa toda que ele diz o seguinte, que eu até vi uma entrevista. Eles querem que eu vá visitar quem? Os caras. Eu não morava em Copacabana, eu morava na Vila Cruzeiro. Os caras que estão lá são meus colegas de infância. É meio complicado. Não são meus amigos. São meus amigos de infância e continuam sendo meus amigos. Eu vou fazer churrasco com eles lá. Subia lá no quando ele perdeu o pai, que foi um problema sério. Não tem os parças do Neymar, não tem a mesma coisa. Quer dizer, a questão humana, ela tem que estar acima de tudo. Você lembra do Eduardo, do Dudu da Loteca? Que ganhou na loteria? Sim. Você sabe, ele ficou duro. Porque ele saiu do lugar e passou para outro. Ele foi morar naquele prédio, ele morava no Brasil Suede. Acabou. Mário, eu conheci o Dudu da Loteca de uma maneira curiosa. Quem me apresentou o Dudu foi minha mulher, que era colega de infância dele lá em Madureira. Em Madureira. E eu trabalhava na TV Rio, na época, do 71, por aí. E o presidente do Império Serrano era o dono de uma loteca, dono de uma concessionária. Não era o Cheiroso ainda, não? Não era o Cheiroso, não. Era o... Eu sei quem é. Sei quem é. Se o nome dele, eu vou lembrar. É com I. É. Irani? Não, também não era Irani, não. Aí Dudu da loteca ganha aquele prêmio, o maior prêmio do mundo. Capa do Newsweek. 12 milhões da época. Não, na época... 12 milhões do dinheiro da época. Na época. O negócio era... Não vai mexer na cabeça da pessoa, não. Mexe. Prêmio não do tem mundo. como. Liguei pro presidente do Império, que era amigo e tal, dono da loteria, que o Dudu fazia um bico às quintas-feiras, que era o dia que encerrava, fazia um bico para ganhar. E fez um jogo de 2. Na época era, não sei se era Real ou Cruzeiro. Isso foi em 71, por aí. E ganhou. Aí fez e ganhou. Aí, na época você assinava lá, você botava o nome no volante lá. E aí eu liguei para esse amigo meu que era presidente do Império. Quero entrevistar o Dudu. Porque ninguém conseguia entrevistar o Dudu. No dia que ele ganhou, uma correria, porque tinha o endereço dele ali para o mercado de Madureira, em frente tinha uma multidão. Eu fui lá com cinegrafista, câmera e tal, entrevistei o irmão dele, que parecia com ele.
Aí passou e tal. No dia seguinte eu liguei para o presidente do Império. Quero entrevistar. Tá bom, Birra, passa aqui. Me pega aqui na minha agência aqui. Era no Mercadão. Eu vou te levar lá. Ele estava escondido na casa da namorada, Cristina, se não me engano. Com quem ele casou. Com quem ele casou. Eu perguntei aí, vai mudar a sua vida? Ele falou, não vai mudar não. A minha vida vai ser essa aí. Mas ele Mas mudou. Um mês depois ele mudou, comprou um apartamento na Vieira Soto que dava para jogar futebol. O pessoal de Madureira ia lá. No prédio do Ibrahim. Aí o detalhe. Aí eu encontro com Dudu, anos depois. Dudu Duro. Minha mulher me apresenta ele lá no Sambódromo, na Marquês de Sapucaí. Era desfile do Império, em Madureira e tal. Minha mulher me apresenta, que era colega dele de infância. Aí ficamos amigos, começamos a sair, fomos almoçar na plataforma. Ele num carro velho e morando com a mãe, no apartamento que tinha dado para a mãe. Porque ele tinha, parece que quebrou com o negócio de comprou não sei quantos mil aparelhos de televisão ele preto e branco. Ele comprou 3 hotéis lá em Campos. Vender não foi legal o negócio que ele fez. Aí parece que teve um problema e foi efeito dominó, cascata. Foi quebrando tudo, e ele ficou na pior. Dizem que agora ele recebeu um... E sabe como é que ele ganhou? Ele marcou lá 2 cruzeiros, 2 reais, não sei. Marcou ele com o irmão assistindo o Rui Porto na TV Tupi. Ataque e defesa. Aquele que tinha, né? Não tinha. Aos domingos dava. Jogo número 1, 2, Flamengo, 3. Aí teve um jogo que ele falou, ih, rapaz, errei. E jogou o volante lá no chão. O irmão dele, não. Você viu, apareceu uma coisa, você falou, outra, tá errado. Aí ele falou que pegou outra vez e na segunda-feira foi para a banca de jornal, perto da casa dele, lá em Madureira. Aí ele contando que ficou assoviando, né, ficou assoviando e vendo o resultado e viu que ele tinha acertado. Aí era segunda-feira, feriado, foi jogar. Aí os caras brincando com ele falou que tinha, ganhou isso, e aí e tal, não ligou. Porque não sabia quanto era. E no dia seguinte, na terça, foi trabalhar, que ele trabalhava linhas correntes. Ele era chefe de uma seção linhas correntes. Aí chegaram 2 caras de terno da Caixa Econômica. Pois não, senhor Eduardo Varela? Pois não, podia chamar senhor Eduardo. Quem é? Somos da Caixa Econômica. Pois não, chamaram Eduardo. Pois não, Eduardo, tudo bem? Somos da Caixa Econômica, viemos te oferecer uma estrutura aí. Para quê? Não, é que você ganhou, eu sei que eu ganhei, velho. É que você não está entendendo. Você ganhou tantos milhões. Então, eu não quero nada, não. Aí o cara pediu o telefone lá, o gerente da Linhas Correntes, ligou para a Caixa Econômica, por favor, o senhor Eduardo não quer apoio da Caixa, não quer nada. Pode liberar a informação. Aí os caras liberaram a informação. Quem ganhou? Choveu, né? Dudu da Loteca. Aí todo mundo procurando e tal. Ele não sabia. Aí o cara falou, o senhor não sabe quanto ganhou, cara. Eu falei, não, estou ligando para isso. Mas essa tese é interessante, o cara viver a vida dele, né? Você não pode... Agora voltou, dizem que ele ganhou, Aí eu falei, mas você comprou hotéis também em Campos do Jordão? Ele falou, sim, mas não me deu prejuízo. O que não me deu prejuízo foi o negócio da... dos negócios que ele comprou. E ele criticou muito na época, parece que foi o Paulo Maluf, que sei lá por quê, ele fez crítica. E parece que depois ele arrumou mais algum. Não ficou tão duro não, mas olha, era o maior prêmio do mundo, de capa do Newsweek, Le Monde. Agora, estamos perto de encerrar. Vamos perguntar, vamos conversar um pouquinho com o médico. Da medicina? Doutor. Eu vi uma matéria, acho que foi... Você tinha um trabalho social lá em Paquetá, alguma coisa parecida? Lá eu fui para Paquetá aposentado, mas aí eles lá me pegaram até uma história engraçada na saúde da família, né? Era um amigo que é um animador cultural extraordinário que
tinha conhecido lá na Fiocruz, porque eu nunca deixei de trabalhar com futebol, sempre garotada, e projetos sociais, e menino de rua, uma porção de coisa, né? E então aí tinha feito lá um trabalho de garotada lá na Fiocruz, e conhecia o Pedro Jonatas, que né, tinha o bloco da dengue, tem o coral da terceira idade, o baile, não sei o quê, era um animador, um médico lá. Eu fui morar lá em Paquetá, e ele logo no começo falou: Afonso, é o seguinte, vem trabalhar aqui com a gente e tal. Eu falei: eu me aposentei, vim para Paquetá, para uma ilha, você me chama para trabalhar? Aí... Não, pô, sabe porque a gente trabalhar com um amigo é melhor, tá precisando de um aí e tal, não sei o quê. E eu acabei pensando em 2 colegas, um que era nascido lá mesmo, né? E o outro que era a família de São Luís do Maranhão, estava fazendo saúde pública lá no Maranhão. Mas esse cara, eu vou segurar essa vaga. Eu peguei mais para segurar a vaga. Eu falei: aqui é mais tranquilo, é uma população menor, não é sufoco, né? Uma unidade de saúde assim e tal. Eu seguro aqui, é bom, faço essa transição também, porque acostumado no Rio, o movimento para cima e para lá, futebol, medicina, não sei o que, de parar de uma hora para outra, não faz bem nem para a saúde, né? E aí peguei pensando nisso, acabou que foi bom para mim. Eu trabalhei mais 5 anos e tal, fiz uma transição assim mais tranquila, mais harmônica até parar. E então justamente com o Pedro. E esqueci até a pergunta que ele tinha feito, era... Mas você aí teve o trabalho, trabalhou lá 5 anos como médico, né? 5 anos lá como médico na saúde da família, né? Mas antes eu nunca trabalhei em particular. Eu ainda jogava quando eu comecei a trabalhar. Eu fiz concurso da Previdência, do INSS, e fui a vida toda, assim, nunca tive nenhum vínculo particular, né? Sempre trabalhando com garotada e tal, e foi isso lá em Paquetá. Paquetá é bom, né? É bom. Doutor, bom. E era tratado, doutor Afonsinho ou doutor Afonso? Ih, rapaz, isso é uma coisa que é engraçada. Todo dia eu rio com isso aí, porque cada um me chama de uma coisa, né? Os moleques lá, eu sou muito amarrado com a garotada, a vida toda assim, com o negócio de moleque bola e tal. Então os moleques chamam de um jeito, tal, o outro chama Afonso, o outro, cada é uma variedade. Do doutor Afonso é mais raro. Eu não tenho, é mais a figura do esporte, Ficou Afonsinho. Da amizade, da permaneceu Afonsinho. Um chama de um jeito, outro chama de outro. É engraçado, difícil, é engraçado. Estudar medicina, jogar futebol é muito difícil, né? Muito difícil. Só foi possível. Tem uma outra história muito engraçada também, que uma vez me ligaram de São Paulo, no Santos, não sei o quê, e colocaram o Ganso, esse jogador extraordinário aí do Fluminense, que estava começando lá no Santos. Ele parece que tinha intenção de estudar medicina, estava começando e tal, tinha essa ideia de estudar e tal. E aí colocaram assim na ligação. Mas não é mais possível, né? Por causa dessa história que a gente falou, como foi mudando, como vem transformando. Não, apesar dos meios de comunicação, de estudo ter muito avanço, mas não dá, virou uma coisa de produção, né? Tem que jogar, fazer, render dinheiro. Avançou no mundo do negócio. O Marcel já veio estudando de Minas, aí veio para cá, aí quando foi para São Paulo já foi... Ainda tem o Sócrates, tem o Tostão também, né? Médico, né? O Tostão fez depois, né? O Tostão teve um problema sério. Ele não pôde mais jogar e aí se dedicou a aquela ele foi contratado inteligência. com um problema. Foi pelo Vasco. Aí e aí ele teve o problema da vista na época. Foi um negócio...
do Vasco. É isso aí. Depois ele... Inclusive, ele virou professor da faculdade lá, na cadeira dele. É uma né? inteligência, né, privilegiada. Fora da curva ele. Fora da curva. Ele é fora da curva. Escreve bem. Aquele outro jogador do Atlético também fora da curva. O Reinaldo. Reinaldo. Reinaldo também não ganhou o dinheiro que devia Se ganhar. envolveu com droga. Mas ele eu vi ele dando uma declaração ontem, assim, o Reinaldo, inteligência também, muitos furos acima, é brilhante. Brilhante também, mas é isso aí. Só lembrando que nós estamos na TV Carioca de Algema. Pode sim. Pode sim, escreve lá, se inscreve lá. Pra gente encerrar, antes de encerrar, bota aquela musiquinha pra gente. Vai pagar, hein? Tem alguns livros aqui para mostrar. Hein? Ele vai mostrar uns livros ali, mas por favor. olha lá. Tem os filmes e os livros. José Paulo Florenzano. É um professor lá de São Paulo, extraordinário. Esse livro está nas livrarias? Agora deve ser difícil. Ele fez uma comparação entre você e o Edmundo? O nome parece que vai uma comparação, mas não é. Não é, não? Não é. Edmundo, quer dizer, ele é do mundo. Ah, é Edmundo? Não, é o jogador mesmo? Edmundo. Mas não é o que o título sugere. Não? Não, é outra. Uma outra abordagem. O livro foi best-seller. O trabalho do Florenzano, ele é professor extraordinário. Aí o livro do nosso. Barba, cabelo e bigode. Esse também. Ney Conceição aqui? Foi um filme, né? Fez um filme e aí fez um livro também. Barba, cabelo e bigode. Barba, o cabelo, o pau e o Ney da Conceição que apareceu com o Jogou bigode. muito ele, né? O Ney. Genial. O Ney Conceição era um craque também. Jogou muito. É um craque. Mágico nessa da bola. época de 70. Eu sou muito. A vida toda a gente. Ontem mesmo tivemos junto. Você com o Ney da Conceição? Mesmo. A gente é gêmeo social. Jogou muito. Ele jogador. Ele é brilhante. Impressionante. Ele é inteligentíssimo. Na TV Rio, no Berro d'Água, a gente descia para comer uma comida italiana num lugar chamado Pizzaiolo. Na rua, não era Vinícius de Moraes, não, a rua era Montenegro. E a turma que ficava ali, Gutenberg, Guarabira, aquele pessoal todo. E o Ney Conceição, que era da turma dele, ficava sentado lá, muito na dele. Legal, ele falava assim, muito legal, tá certo, é isso mesmo. Ele sempre falando assim, né? Ele era um artista da bola, impressionante. Craque. Tanto assim que as pessoas já citam logo uma jogada. Eu vi uma jogada assim. Passe livre. Passe livre. Que história, hein? Tá lá. Acho que é do filme Passe Livre, né? Oswaldo Caldeira. É o filme. Que história tem o Foncinho, hein? Tem história para contar. Que história tem o Foncinho. Esse é um músico, maestro lá de Jaú, que fez um livro também. Exato, amigo Foncinho. Um amigo de lá de Jaú, fez um livro legal. 15 de novembro de Jaú. Essa novela aí. Eu devia ter trazido meu livrinho para ele, né? Para o Afonsinho, né? O meu modesto livrinho. Você não tem, você está para escrever. Esperando para escrever o homem que escreveu comigo, está difícil. Olha aí a música. Eu estou para ver se eu consigo fazer mas isso já tem década também. Eu vou aquela. Mas é isso, olha agora, aqui, mais uma vez. Estou vendo o Gilberto Gil, estava vendo uma história do Lilico. Lembra do Lilico? Tempo bom. Não volta. Ganhou um dinheirinho do Gilberto Gil, sabia? Ganhou um dinheirinho do Gilberto Gil. Porque ele... Por causa do alô, aquele abraço. Aí o Gil botou, até não botou de que não é plástico, botou porque ele estava mandando abraço para um monte de lugar, mas releva. E o Lilico? O Lilico levou um dinheirinho daqui. Mesmo? Levou. O Lilico é de figura. O Lilico é uma figuraça. Figuraça. Tempo bom com aquele bumbo, lembra? Ele, antes de fazer sucesso, a gente fazia shows
na Boate Plaza e tal, e ele tinha um terno. Eu tinha chegado no Rio, e eu tinha outro terno. Então ele usava o meu paletó com a calça dele. Fase boa. E a gente ficava trocando. Ele usava a minha calça com o meu paletó, a calça dele com o meu paletó. Então a gente ficava trocando a roupa assim para fazer os shows e tal. Que fase, hein? Vai render. Se casou com a irmã de uma cantora, a Adriana. Depois se casou com uma outra, com uma funcionária da Rádio Continental, que eu apresentei ele. Aí foi para a região dos Lagos, coitado, está no céu. Apareceu lá em Cabo Frio. Grande figura. Bom, eu quero dizer que eu continuo no programa Samba e História, lá na Boa Vontade TV, da Fundação José de Paiva Neto, da NBV. Estou lá fazendo o programa aos domingos. Você está convidado. Que maravilha. É um programa de samba e história. Maravilha. A NBV fez um trabalho bonito agora lá no Rio Grande do Sul, 400 toneladas de donativos, foi um negócio muito bonito. E eu quero mandar um abraço pro pessoal de lá. Manda lá. Ô Mário. Oi. Vamos nos despedir. Vamos nos despedir do Afonsinho. Depois a gente se despede sim. do Afonsinho. Que foi muito bom bater esse papo. Então você vai estar, que hora, que dia? Domingo, Flamengo e Cruzeiro. Aonde? Rádio Carioca Esportes e Rádio Continental de Campos. A Rádio Continental de Campos já entrou. Sim, meu amigo Evaldo Queiroz, grande figura. Continental de Campos. Campos. Então, lá, né? Estaremos lá domingo. Eu e o Carlos Borges, que acabou de ligar para mim para variar. Eu já falei onde é que eu vou estar. O cara que só ganhasse dólar que o Carlos Borges liga para mim, eu estava aí. Acabou de me ligar agora. Nosso amigo Afonsinho. Afonsinho ganhou. Palavra final sua aí. Não, agradecer a oportunidade da gente. É sempre bom, sempre se aprende, sempre se acrescenta. Conversar com amigos de vocês, com essa experiência longa, essa estrada aí nessa vida nossa do futebol e da vida em geral. Muito obrigado. Não, obrigado a você. Foi uma honra conversar com você, ouvir um pouco da sua história, que é bonita, né? Uma história muito, muito... que está bem contada. Está bem contada nos livros, naturalmente, e na música também. Verdade. Legal. E muito obrigado a você. Obrigado a você. Foi muito bom aquele papo. Ótimo. Se eu não encerrar, se eu não encerrar do jeito que eu encerro, ele não sai. Então vou encerrar do meu jeito. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Palavras de Jesus Cristo no maior best-seller de todos os tempos. Na Bíblia. Tá vendo? Alaquibia. Vamos nos despedir do... Opa. Afonsinho. Prazer imenso, hein? Olha a música aí. Nosso comercial. Que a perfeição é uma meta defendida pelo goleiro que joga na seleção. Eu não sou Pelé nem nada. Se muito for, eu sou um tostão. Prezado amigo Afonsinho.